Vários dos tipos de decoração que você pode fazer agora nessa época de primavera. Compor o ambiente que você estiver montando com esses 4 vasos. Então você vai levar 3 ferramentas de brinde e a Begonia Rex. Todo ano tem aquela época que a gente começa a renovar nossa casa. Seja pintar uma parede, trocar os móveis, refazer o jardim, arrumar a piscina. Mas sempre a gente pega uma época do ano para dar um tapa. Normalmente essa época é a primavera. Época que a gente está agora, e eu trouxe nesse vídeo algumas dicas, algumas ideias de como você pode redecorar sua casa, dar uma cara nova, com plantas e vasos, fazendo uma decoração simples, objetiva e muito bonita. Prazer, eu sou o Gabriel da Verde Garden e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. São vários os tipos de decoração que você pode fazer agora nessa época de primavera. As que eu mais gosto são, sem dúvida, os jardins verticais, os vasos altos, seja ele solitário ou em conjunto com outros vasos, ou aqui eu trouxe uma opção que eu sou apaixonado, que são os kits de vasos para compor um ambiente. Nesse caso eu escolhi esse kit, que é o favorito da Verde Garden. São 4 vasos, sendo 2 mais altinhos e 2 no modelo bacia, os 4 com tripé de madeira e um reforço por baixo. Aqui a gente tem essa parede que está muito branca, tem essas cadeiras para o pessoal sentar, mas ficou com um espaço muito branco aqui, sem nenhuma decoração. Hoje a gente vai fazer a decoração com esse kit e com algumas das plantas que eu escolhi. Aguenta que ainda nesse vídeo eu vou te passar uma promoção que está rolando no site, que se você entrar lá nessa campanha de primavera, que vai até 31 de outubro de 2025, você vai conseguir aproveitar diversos brindes, um monte de desconto, mas eu vou explicar no final. Primeiro vamos fazer a decoração. A primeira planta que eu escolhi é a costela de Adão, é uma das minhas plantas favoritas, eu tenho um monte. Essa daqui ela tá um pouco pequena, mas ela vai crescer porque esse ambiente, que é uma área interna mas externa, é uma área que pega iluminação do sol um pouquinho pela manhã e o resto do dia bem iluminado, mas sem o sol direto. Então é perfeito, é o ambiente ideal para essa planta. A gente vai posicionar ela aqui, depois a gente vai fazer o acabamento, mas para esse vaso maior a gente escolheu essa planta. A segunda planta foi a Zamioculca. É a planta que eu mais recomendo para quem está começando a ter um jardim. É uma planta muito fácil, se adapta na maioria dos ambientes que não pegue o sol direto nela. Então é para área interna, é para áreas mais fechadas, mas é uma planta muito fácil de cuidar, muito bonita e ela tem um crescimento muito legal de acompanhar. Ela cresce aqui uma folha bem fechadinha e depois ela começa a se abrir. É muito bonito, muito legal de acompanhar. Essa daqui vai nesse segundo vaso, que a gente vai posicionar ela aqui bem encaixadinha, para dar mais volume na nossa composição. De terceira planta eu vou trazer a jiboia amarela para essa decoração. É uma planta muito bonita, jiboia é uma planta muito conhecida, essa variação é um pouco menos conhecida, mas eu acho ela muito bonita por causa desse tom bem clarinho, muito feliz, para dar um contraste com as 2 plantas de trás que são mais escuras. Essa planta aqui está entrando em uma das minhas favoritas e eu tenho começado a usar ela cada vez com mais frequência. E a nossa última planta é a Begonia Rex. Eu trouxe nessa variação de cor, que é uma cor muito bonita, muito diferente, para dar um contraste aqui. Mas além disso, eu trouxe ela porque ela faz parte da promoção que está rolando no site. A promoção é o seguinte: se você comprar o kit de 4 vasos e 3 plantas, é só você fazer a compra com isso que você garante o brinde da Begonia. Então essa planta aqui você vai ganhar para colocar no seu vaso menor. São cores sortidas, ela tem dezenas de cores. Você vai ganhar uma delas para compor o ambiente que você estiver montando com esses 4 vasos. E outra coisa que eu já estava esquecendo, além da Begonia Rex que você vai ganhar de brinde, você ganha também, no mínimo, uma ferramenta, uma pazinha da Alpe Aritana. É uma pá muito boa, a gente tem usado aqui em todos os vídeos, talvez tenha até cenas que você já deve ter visto da gente usando essa pazinha. E se você completar o pedido, isso vai depender dos itens que você colocou, mas se você colocar mais do que R$390 no seu pedido, você ganha mais 2 ferramentas. Então você vai levar 3 ferramentas de brinde e a Begonia Rex. É uma promoção por tempo limitado. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 31 de outubro de 2025, infelizmente não tem mais. Chama a gente no WhatsApp que talvez tenha alguma promoção, algum brinde, alguma coisa. Mas se você está assistindo a tempo,
aproveita, é tempo limitado e essa campanha não vai continuar mais, é a campanha de primavera. E lembrando que nessa época do ano de primavera, a gente tem que ter alguns cuidados diferentes. É uma época que sim, fica mais quente, fica mais alegre, mais vivo, as cores das folhas começam a ficar mais vivas, plantas que têm flores começam a florescer mais, então é uma época mais gostosa de começar a cultivar planta, de redecorar a casa, de colocar uma plantinha dentro de casa, fora, fazer um jardim vertical. Agora, um cuidado que eu falo para todo mundo nessa época de primavera, que a gente vem de uma época mais fria, que era o inverno, que demandava menos rega, ou seja, você regava uma vez por semana, às vezes já dava conta. Agora, com mais calor, você vai precisar regar com uma certa frequência a mais. Quanto? Não é muito. Normalmente, se você pôr o dedo na terra e sentir que ela está seca, precisa fazer a rega. Eu costumo dizer que se você regava uma vez por semana, talvez seja necessário 2. Se regasse 2, talvez seja necessário 3. Mas sempre acompanhando, se a terra estiver seca, você faz a rega. E daí você vai se adaptando 1, 2 semanas, você já vai entender ali qual que é a frequência certa. Mas além desse cuidado, a primavera é a época perfeita para você começar a cultivar mais. Se você gosta, se isso é um hobby, uma terapia para você, começar a aproveitar mais dessa época, porque é mais gostoso, você vê florir, você vê nascer broto, é mais legal. E se você não tem esse costume, aproveita para começar agora, porque é a época mais gostosa de se aprender sobre. Se você faz no inverno, às vezes não nasce nada, as plantas não vão para frente, como a gente fala, então acaba não dando tanta vontade de continuar. Então aproveita que é nessa época que a gente recomenda você começar a cuidar das suas plantas. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, já se inscreve no canal, curte o vídeo, segue a gente no Instagram que está aparecendo aqui na tela, lá tem conteúdo, vídeo, dicas, promoções todos os dias. E aqui no YouTube, 2 vezes por semana, você vai me encontrar de segunda e quinta-feira à tarde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.